Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Adrosk, hoje para falar de Libertadores, o segundo vídeo aqui no canal desse ano, né, sobre a principal competição continental, e também terminou a primeira fase, começa a segunda, entram os primeiros brasileiros, né, Bahia e Botafogo são os dois primeiros times do Brasil a entrar em campo pela Libertadores nessa edição de 2026. Mas esse vídeo vai ser para falar mais dos jogos da primeira fase. Eu já tinha feito um vídeo falando sobre a ida, né, desses jogos da primeira fase. Agora vamos falar sobre a volta, que garantiu a classificação dos três primeiros classificados aí na Libertadores de 2026. Até nesse vídeo eu dei um chute ali do meu palpite para esses jogos da volta. Acertei só um, né? Exatamente o primeiro que a gente vai começar falando aqui, entre Táchira e Strongest. O Táchira, que a gente sabe aí, é um dos principais times da Venezuela, junto ao Caracas, né? Fazer ali um principal clássico do país venezuelano. São dois times que têm há mais tempo, né? Que se mantêm. No futebol da Venezuela, a gente vê alguns clubes acabam que falam e tem que ressurgir com outro nome, ou volta, mas bem depois. Tem muito caso de time que chega ao seu auge ali, vai no ápice e acaba depois chegando à falência ou até divisões inferiores, não chega a falir, mas demora a retornar de novo ao cenário principal. Táchira e Caracas são dois times que têm estabilidade aí ao longo dos anos, né? E o Táchira venceu, como eu falei, né, nos pênaltis, que eu acharia, porque os times bolivianos e também seleção, o futebol boliviano em geral depende ainda muito da altitude, né? O futebol lá ainda é um pouquinho menos desenvolvido em relação a outros países, ainda não tem tanta categoria de base, né? A própria Venezuela já investe mais em base, e isso a gente sabe que dá reflexo em resultados no futebol. Então, jogando em casa, o Tati já fez 1-0, o Strongest praticamente não chutou a gol, e ainda assim teve uma chance de empatar no tempo normal e já se classificar, né? Porque tinha vencido lá na Bolívia, só que perdeu o pênalti aí, as decisões foram para os pênaltis, onde a equipe venezuelana levou a melhor. Eu acho que a equipe do Táchira, agora nessa próxima fase, deixa eu até pegar aqui a colinha, vai estar enfrentando, o Deportivo Táchira vai estar enfrentando a equipe do Tolima. Eu acho que o Tolima tenha um pouquinho mais favorito, talvez não seja tanto favorito, mas acho que o Tolima tenha mais condições de classificar. Porém, se passar, o Tati ainda teria que avançar da terceira fase para chegar na fase de grupos, né? Então, eu acho que o Tati esse ano não vai chegar, né, na fase de grupos. Chegou, disputou, né, em anos anteriores aí, quando era campeão nacional, principalmente na última temporada, quando foi campeão em 2024, mas essa temporada acabou não sendo campeão. O campeão foi a UCV, né? Então, o Tati agora disputa essa fase preliminar e eu acho que, inclusive, não chega à fase de grupos, não. Pode ser que até passe pelo Tolima. É difícil e ainda teria mais um jogo para disputar, né? Mais uma terceira eliminatória para chegar à fase de grupos. Então, acho que a equipe venezuelana vai ser uma que em breve fica sem calendário, né? Lembrando que o Strongest agora fica sem calendário continental, não tem, né, vaga na Sul-Americana para os times que caem nessa primeira fase eliminatória. Então, o Strongest agora só fica com foco no calendário nacional com o campeonato boliviano. No outro jogo, teve 2 de maio e Alianza Lima, na verdade, Alianza Lima em 2 de maio, porque foi no Peru. O jogo de ida lá em Juan Pedro Cabadeiro, na divisa com o Brasil, ali com o Mato Grosso do Sul. O 2 de maio venceu por 1-0, o Alianza abriu o placar, parecia que ia levar mais uma decisão para os pênaltis, né? Eu até achei que seria, perdão, uma classificação do Alianza, que eu tinha postado, né, que o Alianza classificaria, até talvez no tempo regulamentar, ou nos pênaltis, eu não me lembro, mas acho que foi no tempo regulamentar, e errei feio. O 2 de maio, mesmo sofrendo o gol primeiro, ainda foi atrás do empate, conseguiu o empate, e uma classificação heróica, histórica, né, um time pequeno, de pouca tradição, que chegou na primeira divisão do Paraguai há pouco tempo e já aparece na Libertadores, consegue essa primeira classificação e jogando fora de casa, né, jogando lá em Lima, no Peru, contra a Alianza Lima, que também é um dos principais times aí do Peru, né? Assim como o Táchira e o Strongest do outro jogo, são outro time tradicional do seu país, né? O Alianza Lima junto ao Sporting Cristal e ao Universitário e os principais destaques do Peru. Então, 2 de maio que não tem tradição, está iniciando sua tradição continental esse ano, já eliminando um time aí com tanta tradição continental como é o caso do Alianza Lima. Então, agora o 2 de maio, inclusive, pega o Sporting Cristal, né? Poderia ter o clássico aí entre Alianza e Sporting Cristal, mas o 2 de maio acabou passando e tem outro adversário complicado. Mas se eliminou o Alianza Lima, tem condições de eliminar o Sporting Cristal. Acho um pouquinho mais difícil. O Alianza, no ano passado, ele se deu muito bem por causa do treinador, que eu acho que conseguiu
encaixar muito bem o time. Esse ano parece que o novo treinador não encontrou ainda a mão. E no caso do Sporting Cristal, que inclusive é treinado pelo Paulo Autuori, né, tem o brasileiro Gustavo Casonati, vai enfrentar agora o 2 de maio. Sabemos que o 2 de maio jogando no Rio Parapiti, que é o estádio deles lá em Pedro Juan Cabadeiro, é muito forte, então pode ser que construa vantagem no jogo de ida e talvez segure um empate aí no jogo de volta, mais ou menos o que foi nessa primeira fase. Então esse confronto eu já acho que está um pouquinho mais em aberto em relação a um Tolima e Tati. Eu acho que o Tolima ainda tem um pouquinho mais de favoritismo ali para passar contra o Tátira do que o Sporting Cristal tenha com o 2 de maio. E para fechar os jogos da primeira fase, o jogo mais louco dessa primeira fase, o Juventud de las Piedras do Uruguai foi até o Equador para enfrentar a Universidade Católica, que já tinha vencido no Uruguai a primeira partida, né, por 1-0. E aí, jogando em casa, uma partida muito louca, o Juventude fez 4-3 no tempo regulamentar, nos 90 minutos, e depois, com o mesmo placar 4-3, garantiu a classificação nos pênaltis. Então, eu tinha apostado, inclusive, que a Universidade Católica garantiria a classificação no tempo regulamentar, então, no final, só acertei o Tátira passando nos pênaltis, né? Mas, legal demais ver isso na Libertadores, né? Times que não têm tanta tradição, mas chegando e já eliminando times mais tradicionais, apesar de que a Universidade Católica do Equador, né, já não é tão tradicional quanto a Alianza Lima no Peru, quanto o Strongest é na Bolívia, mas, claro, é mais tradicional no Equador do que o Juventud de las Pedras é no Uruguai. Então, agora a equipe uruguaia também vai para a segunda fase, né? Vai ter um confronto difícil contra o Guarani do Paraguai e acho que também é um confronto em aberto. O Guarani é um time que oscila bastante, às vezes começa a temporada bem e vai caindo no decorrer da temporada, às vezes já começa mal e depois melhora um pouco, então acho que é um confronto em aberto. Os jogos da segunda rodada aí da Libertadores de pré-eliminatórias, né? Tem Carabobo e Huachipato, 2 de maio Sporting Cristal, como eu falei, Liverpool do Uruguai e Independiente Medellín, esses jogos na terça-feira. Na quarta-feira tem O'Higgins e Bahia, lá no Chile, primeiro jogo é no Chile, então. Barcelona de Guayaquil e Argentinos Júniors, Nacional Potosí e Botafogo, esses os jogos da quarta-feira. Então, o Botafogo jogando lá na Bolívia, em Potosí, uma viagem complicada. Vai ser difícil para o Botafogo esse jogo de ida, mas creio que no jogo de volta em casa deve garantir a classificação com tranquilidade. E aí, na quinta-feira, mais 2 jogos para finalizar essa fase final: Juventud de las Pedras e Guarani, Deportivo Táchira e Tolima. Esses os jogos da segunda rodada da Libertadores 2026, com a inclusão aí de Bahia e Botafogo, os primeiros brasileiros aparecendo na competição continental em 2026. Mas diz aí embaixo o que vocês acham desses times da pré-Libertadores. Vocês acham que Bahia ou Botafogo pode chegar aí longe na Libertadores, né? Dar um foco mais talvez nos brasileiros? Principalmente o Botafogo, que foi campeão recente agora na Libertadores desde a primeira fase, né? Desde a segunda, perdão, se pode chegar longe novamente e qual desses times aí dessa segunda fase também que pode aprontar aí na Libertadores. Sei que ainda é difícil apontar algum porque desses times não são tão tradicionais, né? Os tradicionais aparecem mais na fase de grupos. Mas comenta aí, deixa uma força no canal, claro, deixa um like, se inscreve também e compartilha com os amigos para o conteúdo chegar em mais pessoas. Até uma próxima, onde a gente vai continuar aqui falando muito de Libertadores em 2026 no canal dos Adrosk.